Muito bem, saudações darwinianas para você que está aqui comigo hoje para assistir essa aula sobre plateumintos. Vamos começar a falar de vermes. Então, nessa primeira aula sobre vermes, a gente vai falar de plateuminto e vamos falar da anatomia, das estruturas dos plateumintos. A parte de verminose fica para a próxima aula, quando aí a gente vai falar de todas as verminoses, tanto de plateumintos quanto os nemateumintos também, tá? De uma vez só. Aí a gente vai falar de ascaridíase, vamos falar de Schistosoma mansoni, de Taenias, e aí a gente fala daquelas doenças mais diversas das chamadas verminoses. Tá bem? Então, hoje a gente vai falar agora aqui de plateuminto. Então vamos lá? O plateuminto ele constitui um grupo dos chamados vermes. Quem são os vermes? Vermes são todos aqueles que têm o corpo vermiforme, ou seja, o corpo comprido. Lembra muito uma minhoca, tá? Para ficar claro para todo mundo. Qual a diferença entre eles? Porque a minhoca também é considerada um verme, tá bem? Qual a diferença? Então nós temos três grupos de vermes, os chamados plateumintos, os nemateumintos e os anelídeos. Qual a diferença entre os três grupos? Os plateumintos, eles têm o chamado corpo achatado. O que é o corpo achatado, professor? Veja nessa imagem aqui, olha. Se nós fizermos um corte no corpo da minhoca, se olhássemos ela internamente, ela teria o corpo achatado. É o corpo fininho. Então, os plateumintos são os vermes de chamado corpo achatado. Os nemateumintos são os vermes de corpo cilíndrico. Então, tanto o plateuminto quanto o nemateuminto têm o corpo liso, mas um é achatado, o outro é cilíndrico. Tendo o corpo cilíndrico, a gente vai observar que estruturas como o trato digestório aparecem por completo nos nemateumintos, coisa que ainda não existe nos plateumintos. Tá bem? Essa característica evolutiva é importante. E os anelídeos, que também são chamados de vermes, eles têm o corpo cilíndrico, como os nemateumintos, mas, como o próprio nome diz, anelídeos, anel, é porque o corpo é anelado. E aí, se a gente observa o corpo da minhoca, como eu deixei aqui, olha, você vê que o corpo é cheio de gominhos, todo anelado, todo segmentado. Então, esses são os três grupos de vermes. Hoje a gente vai falar de plateuminto, depois a gente vai falar de nemateuminto e depois de anelídeo. Tá? Então, seguindo aqui a ideia, pegando os plateumintos têm como característica uma bilateralidade na sua simetria, ou seja, simetria bilateral. Dos dois lados do corpo, ele é igual. Do lado direito é igual ao lado esquerdo. Então tem o corpo achatado, corpo alongado, mas se nós dividirmos ele ao meio, ele é igualzinho. Esse animal que a gente tem aqui é uma planária. A planária é o plateuminto mais utilizado para estudo, para a gente falar de plateuminto, tá? Por conta de várias características. Primeiro, corpinho alongado, embora ele seja um plateuminto que tem em torno de meio centímetro, tá? 5 milímetros, se a gente olha com uma lupa, ele tem um corpinho alongado, a simetria bilateral, veja, do lado direito dele é igual ao lado esquerdo, tá? Olhando aqui, tá bem? E aí, se nós pegarmos e olharmos de frente, a gente vê que o corpinho dele é bem achatado. Então a planária, que é esse animalzinho, que é um plateuminto, ele não é um parasita, porque existem plateumintos que são parasitários, como os que a gente vai estudar mais em breve, relacionados a várias verminoses, e existem os plateumintos de vida livre, como é o caso da planária. A planária é um plateuminto de vida livre. Aqueles plateumintos de vida livre a gente chama de tubelária. Os parasitas constituem o grupo dos tremátodas e dos cestódas, que a gente vai ver depois. Os trematóides e os cestódios. Tá? Caso a planária é um tubelária. O que surge evolutivamente dentro dos plateumintos? Então, nós já estudamos isso quando falamos de porífero, a característica, estudamos os quinidários, a característica dos quinidários e agora plateuminto. Vamos retomar? Então, ó, o que tem nos poríferos? Nada. Porífero não tem sistema nervoso, porífero não tem sistema digestório, não tem sistema respiratório, não tem sistema excretor, não tem nada. Ele é um amontoado de células, eles são filtradores, eles têm os coanócitos, eles têm os porócitos, os amebócitos, aquele conjunto de células lá, tá bem? Nos quinidários, a gente
começa a ter o princípio do sistema nervoso, um princípio do sistema digestório, mas ainda não existe sistema excretor, não tem sistema circulatório, tá? Uma ausência de uma infinidade aí de sistemas que vão aparecer em organismos mais complexos. Nos plateumintos começam a surgir estruturas diferentes, e isso é importante, tá, querido? Essa comparação, que é o que a gente chama de anatomia comparada, ela é importante. O que tem nesse grupo que não tem no outro? Isso vai ser colocado para você em uma prova. Então, nos plateumintos, a gente vê aqui, olha, é elencado. Eles vão apresentar uma epiderme com um epitélio e uma musculatura circular e longitudinal. Então, se a gente pega o corpo dele, embora achatadinho, ele tem essa musculatura aí no corpo. O sistema digestório, ele continua sendo incompleto ou ausente. Alguém com o microfone aberto? Obrigado. Vamos voltar para a aula. O sistema digestório ele é incompleto ou ele é ausente. Então, o que a gente vai observar, por exemplo, nas planárias, é que o sistema digestório ele é incompleto. Ela tem uma faringe, né? Tem um intestino, e aí ela não tem o trato digestório por completo, porque não tem uma saída no intestino com finalização em ânus, ou cloaca, como a gente vai ver em alguns organismos, e alguns são ausentes. A gente vai ver nos parasitas que o sistema digestório é ausente, tá? Em alguns parasitas. Sistema circulatório. Então, não existe sangue, não existe vasos sanguíneos, não existe um sistema circulatório, não existe um sistema de respiração. A troca gasosa é feita diretamente pela epiderme, portanto, é uma respiração cutânea, ali pela pele. São os primeiros animais dentro da escala zoológica que vão ter um sistema nervoso central. Então, se a gente observar essa imagem aqui da planária embaixo, a gente tem, olha, um conjunto de nervos, eles chamam de nervos periféricos, parece uma escadinha aqui, que está formando uma centralização de informações. É o primeiro animal a ter um sistema nervoso centralizado. E nos plateumintos, o que a gente observa com relação aí a reprodução, né, com relação ao sexo do animal, eles são hermafroditas, portanto são macho e fêmea ao mesmo tempo, mas não se autofecundam. A fecundação ela é cruzada. No caso da planária, a gente vai ver que ela, embora eles sejam hermafroditas, a reprodução cruzada, as planárias elas têm alto potencial de regeneração. A gente vai ver já já. Mas alguma coisa aqui é extremamente importante, tá? Nas planárias. Surge pela primeira vez na escala zoológica, marque bem isso você que está assistindo essa aula. Pela primeira vez na escala zoológica surge o sistema de excreção. Isso é importantíssimo. Filho, assistiu a aula, não lembra de nada, mas lembra somente desse ponto, né? Nossa, professor, você falou um monte de coisa, eu não lembro, mas lembro do sistema excretor. Excelente. Porque num vestibular, numa prova que eu vou fazer, certamente, sem sombra de dúvidas, você será questionado sobre o sistema de excreção dos plateumintos. E aí, especificamente falando da planária, fica fácil da gente lembrar do sistema de excreção. A excreção dos plateumintos é feita por solenócito. Mas existe um nome mais popular do que o solenócito, que é a chamada célula-flama. Planárias excretam por célula-flama. Isso fica fácil. Fácil porque tem uma musiquinha, que é um macetezinho para você lembrar disso daí. Então você lembra de ter uma marchinha de carnaval que ficou muito famosa há anos atrás, que o Silvio Santos, aquele mesmo do SBT, aquele senhor lá, ele fez um disco com marchinhas de carnaval que ele cantava. E uma das músicas era: Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. E ele cantava essa música. Fizemos, portanto, uma musiquinha relacionada à planária e à célula-flama. E aí você vai lembrar dessa musiquinha. Ela é assim, olha. Planária
você não me engana, sua excreção é pela célula flama. E aí você canta ela. Planária, você não me engana, sua excreção é pela célula flama. Aí você fala, poxa, professor, que antiquado isso, cantar uma marchinha de carnaval. Eu gosto de rap. Então você canta no ritmo de rap. Eu gosto de funk, cante no ritmo de funk. Então funk é tum tchac tchac tum tchac tchac tum tum tchac tchac tum tchac. Doutor tchac tchac tum, eu não me engano. Tum tum coração é corintiano, só que transforma agora na música da planária. Tum tchac tchac tum tchac tchac planária, cê não me engana, sua inscrição é pela célula flama. E aí você faz os mais diversos ritmos com isso. O importante é que você, ao lembrar da planária, lembrando do plateuminto, você lembre da célula flama. É a primeira vez na evolução zoológica, na escala de evolução zoológica, que surge um sistema de excreção. O que é o sistema de excreção? É aquele sistema que vai pegar as excretas, ou seja, a sujeira produzida, né, no metabolismo, aquilo que é tóxico para o organismo, e vai eliminar. E essa eliminação é feita por um conjunto de células especializadas nisso, que são os chamados solenócitos, são as células flama. Portanto, planária, tu não me engana, sua excreção é pela célula flama. Não se esqueça disso, tá bem? Isso é importantíssimo. Ah, ó, a gente for analisar a anatomia aí do corpinho da planária, o que a gente observa? O corpinho dela, fizemos um corte aqui, olha, nessa lumínula, essa partezinha aqui, que parece um vidrinho que cortou. A gente observar internamente, note, corpinho achatado. E aí o que a gente vai observar é o seguinte, a cavidade intestinal, que é um trato digestório incompleto. Então aqui dentro é o intestino. Nós temos aqui a musculatura, essa parte aqui parece um vasinho sanguíneo, mas não é, é um músculo. Tá? Então nós temos a musculatura. Nós temos o poro excretor, que na verdade tem aqui a célula flama, planária, se não me engana, sua excreção é pela célula flama. Agora você vai ficar cantando isso o dia inteiro, filho. Não sai da cabeça. Música chiclete. Música do verão 2021. Pós-apocalipse. Planária, se não me engano, a sua excreção é pela célula flama. Então nós temos aqui, olha, toda a anatomia. A epiderme, a musculatura, o intestino, tá? Um cortezinho para que você possa observar como que é o corpinho da planária, tá? Ó, só para você se atentar, a gente pensa que, olha, os ocelos seriam o equivalente ao olho. Ainda não existe um olho efetivamente formado, tá bem? Para que você não se engane, mas seria o equivalente a um órgão de visão. E a gente pensa assim, olha, ela come por onde? A boca deve estar aqui. Não, é aqui, ó. Tá? A boca e essa faringe que vem para o meio externo para ela pegar o alimento. Tá bem? Planárias são carnívoras. Comem ali pequenos organismos do ambiente. Muito bem? Para a gente finalizar, a característica importantíssima da planária, que é a regeneração. É um animal de alto potencial regenerativo, muito regenerativo. É um animal que, se você cortar ele ao meio, aqui, olha, ele se regenera em dois. Se você cortar ele aqui, longitudinalmente, ele forma duas cabeças. Se você cortar a cabecinha dela em dois aqui, vai formar duas. Se você cortar aqui em mais dois, vai formar mais duas, ficando com 4 cabeças. É um animal que se regenera com facilidade, tá? Lembre disso, planárias se regeneram muito. Em laboratório, dá pra gente fazer isso. Se a gente tiver lá umas planariazinhas, você consegue pegar a planária, observar, dá para você segmentar ela e observar essas planárias se regenerando, tá? É um alto potencial de regeneração. Não se esqueça disso. Portanto, da aula de hoje, o que eu tenho que lembrar, professor? Planárias se regeneram com facilidade. Planárias e os plateumintos têm excreção pela primeira vez na escala zoológica, e essa excreção ela é feita por célula flama. Planária, se não me engana, sua excreção é pela célula flama. Planária, se não me engana, sua excreção é pela célula flama. Vai lembrar disso, filho. Vai ficar com essa musiquinha na cabeça e não vai esquecer disso de jeito nenhum. E não vai errar na prova, pelo amor de Deus, hein? Lembrar que esses vermes são vermes achatados, são vermes que ainda têm uma ausência de grande parte dos
nos órgãos, dos sistemas, mas começa ali um início de sistema nervoso, um intestino que ainda não tem um sistema digestório completo, mas são animais com alto potencial de regeneração e animais que têm sistema de excreção. Planárias excretam por célula-flama. Aí você vai se lembrar sempre, tá certo? É isso nessa nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você cante a musiquinha da planária, espero que você se dê super bem aí quando você precisar falar de planteamento. Tá certo, querido? Um grande abraço, boa semana e tchau!